Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Naruto, Reencarnei como Jiraiya, parte 5, capítulo 56. Como Izamu não acreditava em suas habilidades, Jiraiya não teve escolha a não ser fazê-lo acreditar. Embora Izamu fosse um jounin habilidoso de calibre de elite, Jiraiya não sentia medo. Com sua força atual, mesmo que não conseguisse derrotar Izamu de imediato, tinha certeza de que não perderia. Além disso, se quisesse obter a aprovação do clã Senju, precisaria demonstrar sua força. O clã Senju, outrora uma das famílias mais importantes de Konoha, não concordaria com o relacionamento de Tsunade com alguém sem credenciais sólidas, especialmente considerando o declínio do clã ao longo dos anos. Afinal, ele era apenas um ninja de origem comum, sem nenhum apoio significativo em Konoha. Ele não podia oferecer nenhum suporte real ao clã Senju. Ser aprendiz do Hokage também não ajudava em nada, já que a facção do Hokage estava ativamente reprimindo o Senju. Se Jiraiya quisesse ficar com Tsunade, ele precisava provar seu talento e força, mostrando ao clã que tinha o poder de ajudá-los a se reerguer. O clã Senju, como qualquer outro clã nobre, priorizava alianças e benefícios, especialmente agora quando precisavam desesperadamente de aliados fortes. Espero que sua força seja proporcional à sua audácia, disse Izamu com um leve sorriso, seus olhos demonstrando um brilho de aprovação. A postura direta e decisiva de Jiraiya causou uma boa impressão. Antes de começarmos, há algo que você precisa entender, continuou Izamu com um tom sério. Se sua força não me satisfizer, você ficará longe de Tsunade. Não ultrapasse os limites, ou o clã Senju não deixará isso passar impune. Eu sei que Tsunade tem sentimentos por você. Fazer com que ela goste de você não é pouca coisa, e nesse quesito, admito, estou impressionado. Nunca tive a honra de comer um café da manhã preparado por ela, mas ela fez questão de preparar um para você esta manhã. Você é o primeiro. Um lampejo de ciúme cruzou o rosto de Izamu. Mas você precisa entender, Tsunade é membro do clã Senju. Ela não é como uma ninja civil comum. Ela tem a responsabilidade de proteger e revitalizar o clã. A expressão de Izamu tornou-se sombria enquanto ele falava. Quando Tsunade voltou para casa no dia anterior, ela apresentou Jiraiya de forma especial, elogiando-o a cada duas frases. Seu carinho por ele era evidente em seu rosto. Como irmão mais velho, Izamu ficou feliz em ver sua irmã encontrar alguém de quem gostasse, chegando até a levá-lo para casa. Mas o estado atual do clã Senju deixava pouco espaço para a liberdade romântica. Nesse sentido, Izamu sentia que devia isso a Tsunade. Ele só podia esperar que Jiraiya tivesse a força necessária para conquistar o reconhecimento do clã Senju. Se assim fosse, Tsunade não precisaria suportar a dor de ser forçada a deixá-lo para trás. Não há um ninja entre os clãs de Konoha em nossa geração que me supere em talento ou força, respondeu Jiraiya com confiança. Me dê tempo e eu ajudarei o clã Senju a sair de seus problemas. Ele entendeu exatamente o que Izamu quis dizer. O clã Senju estava considerando casar Tsunade com um membro de um grande clã ninja para garantir sua posição em Konoha. Mas Jiraiya sabia, com base na linha do tempo original, que isso não daria certo. Após a Segunda Grande Guerra Ninja, a maior parte do clã Senju pereceu, restando Tsunade como a única sobrevivente. Seus planos de alianças políticas falharam. Mesmo que os Senju conseguissem encontrar um clã influente para se aliar, isso não resolveria seus problemas. Nem a facção Hokage nem os outros clãs queriam que o clã Senju ressurgisse, pois isso significaria competir por recursos e influência. Mesmo assim, dada a situação atual, o clã Senju parecia não ter outras opções. Gosto da sua confiança, disse Izamu. Mas não me decepcione. Não quero ver minha irmã de coração partido. Se a sua força me convencer, apoiarei você e Tsunade, não importa o que os anciãos digam. Onde devemos treinar? Perguntou Jiraiya. O campo de treinamento, respondeu Izamu. Alguns membros importantes do clã ficarão de olho. Se você conseguirá conquistar a mão de Tsunade, só o tempo dirá. Então eu te esperarei no campo de treinamento. Jiraiya assentiu e saiu da sala. Como foi? Perguntou Tsunade ansiosamente enquanto esperava do lado de fora. Nos demos muito bem. Seu irmão quer testar minha força, então vamos treinar juntos no campo de treinamento em breve, disse Jiraiya com um sorriso tranquilizador. Não se preocupe, vou garantir que seu clã nos apoie. Só tome cuidado, disse Tsunade com sua preocupação evidente. As técnicas de liberação de água do meu irmão não são brincadeira. Ele dominou muitas das técnicas do nosso avô e até aprendeu alguns jutsus proibidos. Embora Jiraiya pudesse derrotar facilmente um jounin comum, seu irmão estava longe de ser um jounin qualquer. Ele era um jounin de elite há anos. Não se preocupe comigo. Se for alguém com quem você deveria se preocupar, é com seu irmão. Eu posso acabar machucando sem querer, brincou Jiraiya com um sorriso. Se você pudesse machucá-lo, seria ótimo. Ele me atormentava o tempo todo quando éramos crianças. Bem, então, por sua causa, vou garantir que seu irmão receba uma boa lição. Considere isso um favor para o meu futuro cunhado, disse Jiraiya enquanto se dirigiam para o campo de treinamento. Ao chegarem, viram Navaki praticando ninjutsu com intensa concentração. Navaki tinha muito talento e se esforçou bastante, mas na linha do tempo original, ele morreu tragicamente durante a Segunda Grande Guerra Ninja, tendo inclusive seus órgãos roubados. Se ele tivesse sobrevivido, poderia ter realmente revitalizado o clã Senju. Irmã, você gosta daquele rapaz? Perguntou Navaki, encarando Jiraiya com seus olhos penetrantes. Os sentimentos de Tsunade eram óbvios demais. Seu olhar para Jiraiya estava repleto de afeto, e até uma criança de 3 anos conseguiria perceber. Se você fizer isso, estará em apuros, acrescentou Navaki com uma expressão séria. Minha irmã tem um temperamento terrível e se irrita o tempo todo. Ela também é super forte. Se você se casar com ela, provavelmente levará socos todos os dias. Navaki! Tsunade exclamou, dando-lhe um tapa na cabeça. Viu? Disse Navaki, agarrando a cabeça com dor. É disso que eu estou falando. Capítulo 57.
De agora em diante não fale mal da sua irmã na minha frente, ou terei que lhe dar uma lição. Jiraiya acenou com o punho cerrado com um sorriso brincalhão, claramente tomando partido da esposa na frente do cunhado. Estou te avisando para o seu próprio bem. Não venha chorar para mim quando apanhar mais tarde. Senju Navaki bufou, cruzando os braços em sinal de desafio. Navaki, pare de brincar com o nosso convidado. A voz severa pertencia a Izamu, que entrou no campo de treinamento com 3 figuras idosas atrás dele. Esses 3 eram os últimos Jounin remanescentes do clã Senju. Apesar de sua história gloriosa, os anos não foram gentis com o clã Senju. O clã sofreu perdas devastadoras durante a Primeira Guerra Ninja, reduzindo drasticamente seu número de membros. Sua geração mais jovem carecia de verdadeiro poder, ninguém havia alcançado o nível Jounin, e mesmo os mais fortes entre eles eram apenas Chunin de elite. Foram esses 3 guerreiros veteranos, juntamente com Izamu, que carregaram o peso da sobrevivência do clã Senju. Mas todos sabiam a verdade, seu tempo estava se esgotando. Se a sorte do clã não mudasse em breve, os Senju entrariam em declínio ainda maior após a morte de seus anciãos. Foi por isso que o casamento de Tsunade teve tanta importância. Para o clã, não era apenas uma união pessoal. Era uma tábua de salvação, a melhor chance de se libertar do ciclo de opressão. Jiraiya, vamos começar. Izamu não perdeu tempo com formalidades desnecessárias, seu tom firme. Jiraiya assentiu em concordância, avançando para encontrá-lo no centro do campo de treinamento. Os dois formaram o selo de confronto, sinalizando o início do combate. Você pode fazer o primeiro movimento, ofereceu Izamu com a voz firme. Ele não estava interessado em tirar vantagem do oponente. Com sua força superior, não sentia essa necessidade. Para Izamu, derrotar Jiraiya parecia inevitável. Na verdade, ele já planejava se conter para evitar que sua vitória parecesse fácil demais. Ele não queria que o casamento de Tsunade fosse visto como uma manobra política forçada. No entanto, as circunstâncias desesperadoras do clã Senju lhe deixaram poucas opções. Jiraiya não hesitou. Desembainhando a espada da chama relâmpago, ele ativou a técnica de cintilação corporal e lançou-se contra Izamu. Estilo água, onda de água. As mãos de Izamu atravessaram os selos com uma velocidade que não deixou tempo para a reação. Antes que Jiraiya pudesse diminuir a distância, um jorro de água irrompeu da boca de Izamu, avançando como uma onda gigante pelo campo de treinamento. A força avassaladora varreu toda a área, não deixando espaço para esquiva. Ficou claro porque Izamu herdou o legado de Tobirama Senju. Seu domínio do estilo água estava em outro nível, superando em muitos usuários comuns da técnica. O poder esmagador da onda podia quebrar pedra, e qualquer coisa pega em seu caminho seria pulverizada até virar nada. De pé sobre as águas revoltas, Izamu observava Jiraiya com uma expressão calma e distante. Corte aéreo. Encarando a onda que se aproximava, Jiraiya não demonstrou medo. Empunhou firmemente a espada da chama relâmpago e desferiu um golpe para a frente. Um arco de luz branca e intensa cortou a torrente, dividindo-a em duas enquanto a água o envolvia de ambos os lados. A técnica aprendida no sistema criava uma lâmina de ar comprimido que atacava com velocidade incrível. Era semelhante ao pavão matinal do Might Guy, mas menos dependente de força física bruta. Embora o corte de ar não alcançasse o poder destrutivo de técnicas de nível superior, sua velocidade e precisão o tornavam um golpe formidável. Não esperava que você fosse tão habilidoso com uma espada, comentou Izamu, estreitando ligeiramente os olhos. Formando selos novamente, ele direcionou a água restante para se espalhar e formar uma série de barreiras, cercando o campo de treinamento em uma estrutura semelhante a uma cúpula. Com a barreira de estilo água completa, Jiraiya se viu preso. As paredes de água praticamente não deixavam espaço para movimento ou fuga. Prefiro o combate direto, disse Izamu com a voz calma, mas firme. Esquivar não me serve, e não vou deixar você perder tempo tentando romper minha barreira. Você não tem força para isso. Concentre-se em lutar comigo. Levantando a mão, Izamu invocou uma coluna de água que disparou para cima, selando o último espaço aberto acima deles. Os olhos de Jiraiya se arregalaram ligeiramente. Que quantidade incrível de chakra! Criar uma barreira como essa com tanta facilidade. De fato, as técnicas de barreira exigiam uma quantidade enorme de chakra, mas Izamu nem sequer parecia ofegante. Não era de admirar que ele tivesse sido aclamado como segundo Tobirama Senju. Este era o oponente mais forte que Jiraiya enfrentará desde que chegará a este mundo. Nem mesmo os Jounin que ele derrotara antes seriam páreo para Izamu. A força e a habilidade do homem eram incomparáveis. Mas Jiraiya sorriu. Perfeito. Não gostaria que fosse de outra forma. Estilo água, jutsu do dragão de água. Izamu formou uma série de selos, e da água abaixo dele emergiu um dragão gigantesco, seu corpo serpentino se contorcendo enquanto rugia em direção a Jiraiya. Liberação de fogo, técnica do fogo do dragão. As mãos de Jiraiya se moveram num instante, formando selos por conta própria. Um dragão de fogo flamejante irrompeu de sua boca, colidindo frontalmente com o dragão d'água. O impacto foi ensurdecedor, e o vapor resultante rapidamente preencheu a barreira, obscurecendo o campo de batalha numa densa névoa. Minha irmã mencionou que você era habilidoso com o estilo fogo, disse Izamu calmamente, sua voz cortando a névoa. Mas contra mim, suas chamas jamais alcançarão seu potencial máximo. Até o rio mais caudaloso pode secar com um incêndio devastador, retrucou Jiraiya com um sorriso irônico. Era verdade que o estilo água naturalmente neutralizava o estilo fogo, mas Jiraiya não tinha intenção de recuar. Suas abundantes reservas de chakra permitiam que ele injetasse poder extra em suas técnicas, compensando a desvantagem. Do lado de fora da barreira, os 3 Jounin Senju restantes observavam a batalha atentamente. Por quanto tempo você acha que esse garoto de cabelos brancos conseguirá resistir ao Izamu? Ele é um ninja nascido civil. Não importa o quanto tenha aprendido com Okage, não conseguirá durar muito contra alguém do calibre de Izamu. Mesmo assim, aquela técnica de espada dele era impressionante. Talvez ele ainda nos surpreenda. Embora suas palavras fossem céticas, havia um lampejo de esperança em seus olhos. No fundo, eles queriam que Jiraiya provasse que estavam errados, que demonstrasse ter potencial para lutar ao lado do Senju. Capítulo 58.
O clã Senju sempre teve esperança de que um ninja poderoso de origem civil os ajudasse a sair de sua situação atual. Eles não tinham nenhum desejo de se aliar aos outros grandes clãs. Formar alianças com tais famílias certamente teria um custo muito alto. Afinal, cada clã importante era como uma besta que devorava tudo em seu caminho, não deixando nada para trás. O atual estado de fragilidade do clã Senju significava que forjar uma aliança política com um dos grandes clãs poderia impedir sua completa supressão e eventual aniquilação de Konoha, mas isso teria um preço alto. A família aliada certamente drenaria os recursos restantes do Senju para fortalecer seu próprio poder. Por outro lado, o ninja de origem civil não apresentava tais riscos. Sem um clã para zelar, não tinha interesses familiares a proteger. No entanto, era extremamente raro o ninja civil possuir talento extraordinário devido à falta de linhagens sanguíneas herdadas. Vamos torcer para que Tsunade tenha feito a escolha certa. Os 3 Senju rezaram em silêncio. Estilo água, barragem de canhões de água. Izamu lançou uma saraivada de jatos de água de alta pressão que surgiram de todas as direções em direção a Jiraiya. Estilo terra, múltiplas paredes em estilo terra. Com o estrondo retumbante golpe no chão, Jiraiya invocou paredes de terra em todos os lados, protegendo-se eficazmente dos ataques iminentes. O sistema de muros de terra múltiplos era uma versão avançada do muro de terra padrão, permitindo a construção simultânea de múltiplas barreiras com maior durabilidade. Estilo de água, onda cortante. Um jato de água afiado e de alta pressão saiu da boca de Izamu, cortando o ar a uma velocidade incrível. Essa técnica, um dos jutsus de estilo água mais devastadores, poderia facilmente cortar até mesmo metal reforçado. Bum, bum. O jato de água atravessou as paredes de terra como se fossem papel. Jiraiya foi forçado a recorrer à técnica de cintilação corporal para se esquivar, mas a velocidade do jato d'água, combinada com o espaço limitado para manobrar, deixou pouca margem para erros. Um único deslize foi suficiente. Seu braço foi atingido e um buraco enorme apareceu onde a água bateu. Estranhamente não havia sangue. Com uma baforada retumbante, a figura de Jiraiya se dissolveu em fumaça. Um clone das sombras. Os olhos penetrantes de Izamu se estreitaram enquanto ele examinava o chão. Se ele tivesse atingido um clone, então Jiraiya devia ter usado uma técnica de estilo terra para cavar um túnel subterrâneo. Antes que Izamu pudesse localizá-lo, Jiraiya surgiu de seu flanco esquerdo, brandindo a espada da chama relâmpago em um poderoso arco. Um raio de energia deslumbrante irrompeu em direção a Izamu. Estilo água, parede de água. Uma enorme cortina de água se ergueu para interceptar o impacto, neutralizando a energia incidente. Estilo fogo, grande técnica do fogo do dragão. Jiraiya arremessou a espada da chama relâmpago, liberando uma explosão de chakra de fogo que se transformou em um dragão flamejante. A fera rugindo, envolta em chamas escaldantes, avançou em direção a Izamu, irradiando um calor intenso que distorcia o ar ao seu redor. A expressão de Izamu tornou-se séria ao sentir o poder destrutivo absoluto emanando do dragão flamejante. Ele já tinha ouvido Tsunade mencionar essa técnica antes. Esse foi o jutsu que Jiraiya usou para derrotar um Jounin. Então, você já está recorrendo à sua carta na manga? Murmurou Izamu com um toque de decepção. Este jutsu é realmente impressionante, admitiu ele, mas não representa uma ameaça real para mim. Estilo de água, técnica da grande cachoeira. Com uma série de selos de mão rápidos, Izamu invocou uma torrente de água imbuída de chakra. Ondas gigantescas irromperam, chocando-se contra o dragão de chamas e extinguindo-o em uma violenta explosão de vapor e água. A técnica da grande cachoeira, um jutsu de estilo água de nível A, liberou um poder imenso capaz de sobrepujar até mesmo técnicas avançadas. Depois de gastar tanto chakra naquele último jutsu, você deve estar com pouca energia. Esta luta acabou, disse Izamu friamente com o olhar fixo em Jiraiya. Vá embora agora. Não tenho intenção de lhe causar mais danos. O tom de voz de Izamu carregava um leve toque de preocupação. Ele sabia que sua irmã Tsunade se importava profundamente com Jiraiya. Ferir Jiraiya gravemente só a deixaria chateada, algo que ele desejava evitar. Você tem razão, essa técnica me custou muito chakra, disse Jiraiya com um sorriso. Mas no tempo que você levou para terminar essa frase, eu já recuperei o que gastei. Izamu piscou, incrédulo. O que? O sorriso confiante de Jiraiya não vacilou. Ter um corpo como o meu tem suas vantagens. Minha regeneração de chakra é praticamente limitada, contanto que eu não exagere com técnicas de rank S em larga escala. Izamu sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Aquilo não era normal. A recuperação de chakra nunca tinha sido tão rápida. Impossível, murmurou Izamu. Você está escondendo uma linhagem sanguínea especial? Um lampejo de curiosidade substituiu sua indiferença anterior. Se Jiraiya realmente possuísse alguma herança única, então, mesmo como um ninja civil, ele poderia ser inestimável para o clã Senju. Estilo terra, queda de lama. As mãos de Jiraiya deslizaram por uma série de selos antes de se chocarem contra o chão. Acima de Izamu, o ar se distorceu e uma enorme placa de terra avermelhada começou a descer de uma fenda no espaço. Izamu ergueu o olhar com uma expressão indecifrável. Até o Hokage confiou essa técnica a você. Parece que ele o tem em alta consideração, comentou Izamu, mantendo a compostura enquanto formava seus próprios selos. Colunas de água explodindo. 3 colunas de água jorraram do chão, colidindo com a terra que descia. Bum! A terra se despedaçou em inúmeros fragmentos, lançando detritos sobre o campo de batalha enquanto as colunas de água se dispersavam em gotículas. Você ainda não dominou completamente esse jutsu, disse Izamu calmamente, sacudindo a poeira dos ombros. Jiraiya suspirou. É verdade, mas vamos ver como você lida com a próxima. Arcos elétricos começaram a crepitar ao seu redor enquanto ele formava outra série de selos de mão. Raios surgiram, tornando-se mais intensos a cada instante. Capítulo 59. O poder de Izamu era formidável.
ninjutsu comum não conseguia nem arranhá-lo. Usar técnicas básicas seria apenas um desperdício de chakra e não representaria nenhuma ameaça para ele. Jiraiya decidiu usar o ninjutsu de liberação de relâmpago de rank S, prisão dos 10 miríades de trovões, que ele havia obtido mais cedo naquele dia. Já que o clã Senju queria testar sua força, ele mostraria todo o seu potencial. Ele queria que eles entendessem que Tsunade havia feito a escolha certa ao confiar nele. Ele era capaz de ajudar o clã Senju a superar as dificuldades que enfrentavam. Enquanto Jiraiya formava os selos de mão, o som de trovões crepitantes ecoava pela barreira. Raios surgiam com violência crescente no espaço confinado. As pupilas de Izamu se contraíram enquanto ele observava os relâmpagos cada vez mais intensos. Sua expressão tornou-se sombria. Ele podia sentir o perigo emanando da tempestade que se aproximava. Era uma técnica poderosa, uma que ele pretendia deter, mas a velocidade dos selos de mão de Jiraiya era impressionante. Ele não teve chance de intervir antes que toda a área fosse engolfada por uma luz azul ofuscante. Prisão dos 10 miríades de trovões. Com um selo de mão final e um grito estrondoso, Jiraiya liberou a técnica. Dentro da barreira, inúmeros raios, cada um tão grosso quanto uma tigela, se materializaram. Cada raio irradiava poder destrutivo. Quando a palma da mão de Jiraiya baixou, os raios dispararam em direção a Izamu a uma velocidade impossível de acompanhar a olho nu. Que tipo de jutsu de liberação de relâmpago é esse? Como pode ser tão poderoso? Do lado de fora da barreira, toda a área estava iluminada pelo brilho avassalador do relâmpago, tornando impossível ver o que acontecia lá dentro. Os 3 Jounin Senju que observavam a batalha trocaram olhares atônitos. Eles podiam sentir o imenso poder por trás da técnica de Jiraiya. Se qualquer um de nós estivesse no lugar de Izamu, não teríamos a menor chance. Estaríamos mortos em instantes, admitiu um deles com um tom sombrio. A tempestade de raios que assolava a barreira era nada menos que um castigo divino. Cada raio atingia o alvo com o peso da ira celestial. Este é um jutsu que eu nunca vi ser usado na vila antes. É definitivamente uma técnica de nível S para Jiraiya dominar algo assim aos 15 anos é realmente extraordinário. O respeito dos 3 Jounin por Jiraiya aumentou. Dominar um jutsu de rank S em uma idade tão jovem era um feito que poucos conseguiam alcançar. Ainda assim, eles não estavam preocupados com Izamu. Eles conheciam suas capacidades. Mesmo que ele não conseguisse neutralizar completamente o jutsu, não sofreria ferimentos que colocassem sua vida em risco. Tsunade, observando de lado, ficou igualmente chocada. Seus olhos refletiam os brilhantes relâmpagos dentro da barreira. Eu não fazia ideia de que Jiraiya era tão forte. Preciso treinar mais. Não posso ficar muito para trás dele, senão, se ele estiver em perigo, não poderei ajudá-lo, murmurou para si mesma. Ao lado dela, os olhos de Navaki brilhavam de admiração. Que técnica incrível! Irmã, seu julgamento é impecável. O estrondo ensurdecedor do trovão ecoava continuamente da barreira. Raios atingiam implacavelmente a localização de Izamu, criando uma esfera de luz deslumbrante onde ele estava. O chão sob seus pés rachou e se partiu sob o impacto. Após alguns instantes, a tempestade começou a dissipar-se à medida que as reservas de chakra de Jiraiya se esgotavam. A prisão dos 10 miríades de trovões consumiu mais da metade do chakra de Jiraiya. Para a maioria dos ninjas, tal perda significaria que a retirada era a única opção. Sem chakra, o ninja se torna vulnerável e fraco, incapaz de sustentar uma batalha prolongada. Mas Jiraiya era diferente. Seu corpo rapidamente começou a repor as reservas esgotadas, utilizando seu chakra celular para restaurar o que havia sido perdido. Quando os relâmpagos cessaram, Izamu emergiu da destruição, de pé em meio a uma esfera de água. Em sua mão, uma espada que irradiava energia elétrica. Embora ileso pelo ataque, sua aparência estava desgrenhada. Seus cabelos antes brancos, agora estavam frisados e chamuscados, e seu traje ninja azul estava rasgado e rachado. Apesar de seu estado de exaustão, os danos foram mínimos. Esse jutsu de liberação de relâmpago é realmente poderoso. Se não fosse pela espada, eu estaria em sérios apuros, admitiu Izamu, com um tom de respeito na voz. A espada que ele empunhava não era uma arma comum. Forjada em um metal raro e imbuída com energia de relâmpago, ela pertencera ao segundo Hokage Tobirama Senju. Conhecida como a espada do deus do trovão, foi projetada para neutralizar poderosas técnicas de liberação de relâmpago. A maior parte da energia do jutsu de Jiraiya fora redirecionada para o solo, poupando Izamu de seu impacto total. Jiraiya observou a arma atentamente, seus olhos aguçados captando cada detalhe. Então essa é a espada do deus do trovão. Não me admira que seja capaz de anular meu jutsu. Verdadeiramente uma relíquia extraordinária do mundo ninja. Um dos Jounin Senju finalmente se pronunciou. Não há necessidade de continuar esta luta. A atuação de Jiraiya superara as expectativas deles. Ele provara ser digno aos olhos deles, e não havia motivo para prolongar a luta. Os 3 Jounin se viraram e saíram, satisfeitos com o que tinham presenciado. Izamu dissipou a barreira com um gesto de mão, sua expressão suavizando-se. Você não me decepcionou. Você passou no teste do clã Senju. Seu sorriso carregava um toque de aprovação enquanto se dirigia a Jiraiya. Pela primeira vez, seu semblante demonstrava genuína afeição. Jiraiya não era apenas a escolha de Tsunade. Ele agora havia conquistado o reconhecimento de todo o clã Senju. Capítulo 60. Mesmo assim, tenho que admitir, você é bem implacável, garoto. Se não fosse por esta espada ninja, eu não teria nem um fio de cabelo sobrando, disse Izamu, passando a mão pelo que restava de seus cabelos chamuscados, com a voz carregada de arrependimento. Como líder do clã Senju, Izamu carregava a pesada responsabilidade de revitalizar sua família. Para alcançar esse objetivo, aumentar seu número era crucial, uma tarefa que Izamu encarava com um entusiasmo peculiar, muitas vezes recorrendo a métodos pouco convencionais. Não faz muito tempo, ele finalmente havia feito progressos significativos na conquista de uma vizinha solitária cujo marido estava frequentemente ausente. As coisas estavam indo tão bem que ele tinha certeza de que o relacionamento deles estava prestes a atingir um novo patamar.
Mas agora com o cabelo arruinado, sua imagem havia sofrido um golpe devastador, e aquele plano parecia praticamente arruinado. A ideia daquelas longas pernas se afastando dele para sempre deixou Izamu profundamente desanimado. Enquanto isso, Jiraiya permaneceu firme, com a voz repleta de determinação. Eu tinha que dar tudo de mim. Não podia arriscar perder essa chance com a Tsunade. Se eu me contivesse, poderia tê-la perdido para sempre, e isso é algo que eu nunca vou deixar acontecer. Tsunade, que estava por perto, não conseguiu conter um sorriso doce. Ela sabia muito bem que o duelo de Jiraiya com Izamu tinha sido inteiramente por causa dela. Muito bem dito, comentou Izamu, aprovando e dando um tapinha no ombro de Jiraiya. Assim que você recuperar seu chakra, eu o levarei para conhecer os 3 anciãos. Eles têm algumas perguntas para você. Por que preciso recuperar meu chakra primeiro? Perguntou Jiraiya, curioso. Você usou aquele jutsu de liberação de relâmpago assustador mais cedo. Certamente suas reservas de chakra estão completamente esgotadas agora. Você não se sente fraco? Izamu respondeu com um tom de leve preocupação. Um jutsu de tal magnitude devia ter um preço muito alto, pensou ele. Na verdade, Jiraiya sorriu. Enquanto conversávamos, eu já recuperei a maior parte. Izamu congelou, sua mente ficou em branco. Será que aquele cara era humano? Uma velocidade de recuperação tão monstruosa. Era ultrajante. Para Izamu, restaurar seu chakra à capacidade máxima levava pelo menos meio-dia e uma pílula de recuperação do clã Senju cuidadosamente preparada. Mesmo assim, poucos no clã conseguiam igualar sua velocidade de recuperação, da qual ele sempre se orgulhara. Mas agora, diante da declaração casual de Jiraiya, Izamu se sentiu completamente arrasado. Impressionante, murmurou ele finalmente, recuperando a compostura. Tsunade certamente tem um olho clínico para o talento. Você deve ter algum tipo de Kekkei Genkai poderoso escondido dentro de si. Caso contrário, uma recuperação tão rápida seria impossível. Izamu decidiu não insistir. Era de mau tom vasculhar os segredos de outro ninja, especialmente quando se tratava das habilidades de sua linhagem sanguínea. Todo ninja guardava isso a 7 chaves. Então vamos lá, disse Izamu cordialmente. Irmão, chamou Tsunade com um tom áspero. Agora que seu cabelo está nesse estado, talvez você pense 2 vezes antes de escalar as cercas dos outros e flertar com as esposas deles. Jiraiya lançou um olhar de soslaio para Izamu com uma expressão de descrença. Então esse era o homem que Tsunade chamava de irmão? Um cara com hobbies tão peculiares? Não me interprete mal, disse Izamu, endireitando-se com uma dignidade exagerada. O que eu faço não é flertar. É tudo pelo bem do clã Senju. Estou apenas tentando garantir nosso legado aumentando nosso número. Uau, pensou Jiraiya, genuinamente impressionado. Dormir com as esposas de outros homens e deixá-las criar os filhos para você. E ainda assim, ele diz isso com tanta convicção. Tenho que admitir, isso exige habilidade. Embora não pudesse negar que a lógica de Izamu tivesse seus méritos de uma perspectiva puramente estratégica, Jiraiya também não conseguia se livrar da sensação de absurdo. Ainda assim, a abordagem de Izamu garantia que mesmo que o núcleo do clã Senju fosse dizimado, seus descendentes poderiam sobreviver e perpetuar a linhagem. Claro, era uma estratégia arriscada, um passo em falso e Izamu se veria na mira de uma espada. Irmão, vou me esforçar para ficar mais forte, declarou Navaki com seriedade. Assim poderei ajudar a compartilhar o fardo de revitalizar nosso clã. Você não terá que carregá-lo sozinho. Ao ouvir isso, Jiraiya não pôde deixar de se perguntar, espera, será que Navaki está treinando tão arduamente porque planeja começar a escalar cercas também? Navaki, não se preocupe. Seu irmão ainda é jovem e capaz. Eu dou conta do recado, disse Izamu, dando um tapinha orgulhoso na própria cintura. Irmão, como membro do clã Senju, é meu dever proteger nosso legado. Não deixarei que você carregue essa responsabilidade sozinho, respondeu Navaki com firmeza antes de ir treinar. Izamu suspirou. Ele precisaria agir rápido se quisesse garantir seus alvos antes que Navaki ficasse forte o suficiente para se tornar um rival. Se você sequer pensar em ensinar essas coisas ao Navaki, eu não vou te perdoar, rosnou Tsunade, com sua intenção assassina palpável. Relaxa, disse Izamu, dispensando-a com um gesto de mão. De jeito nenhum eu ensinaria algo assim para Navaki. Consigo lidar com tudo sozinho, sem problema nenhum. Afinal, meus rins ainda estão ótimos. Chega dessa bobagem. Não façam os anciãos esperarem, disse Tsunade, irritada, expulsando-os com um gesto. Jiraiya seguiu Izamu até o salão de reuniões do clã Senju, onde os 3 anciãos já estavam sentados. Sente-se, disse um dos mais velhos com um sorriso educado. Jiraiya e Izamu sentaram-se em lados opostos da sala. Jiraiya começou o mais velho dos 3, o jutsu de liberação de relâmpago que você usou antes não parece ser uma das técnicas padrão da vila. Tecnicamente sim, respondeu Jiraiya. Eu o desenvolvi depois de retornar da missão para a vila. É um jutsu criado por mim. Um momento de silêncio atônito tomou conta da sala. Então, de repente, os anciãos e Izamu prenderam a respiração, com os olhos arregalados em descrença. Canal Gameplay. Escute áudio novel. Capítulo 61. Os anciãos já estavam admirados com o fato de Jiraiya, em uma idade tão jovem, conseguir dominar um jutsu de liberação de relâmpago de nível S. Mas quando Jiraiya disse que ele mesmo havia desenvolvido essa técnica aterradora, eles ficaram completamente sem palavras. Maestria e criação eram 2 conceitos completamente diferentes, separados por um abismo imenso. Uma coisa era treinar e dominar um jutsu que outra pessoa havia desenvolvido. Com talento suficiente e esforço incansável, era possível alcançá-lo. No entanto, criar um jutsu do zero era uma façanha completamente diferente, uma conquista que exigia habilidade, intelecto e criatividade excepcionais. Jutsus de rank S eram raros no mundo ninja. Mesmo o antigo líder do clã Senju, um verdadeiro prodígio, só conseguiu criar alguns deles. E no entanto, ali estava Jiraiya, ainda um menino, já capaz de uma façanha tão extraordinária.
Se nada de inesperado acontecer, Jiraiya sem dúvida se tornará a pedra angular de Konoha, detendo um poder significativo dentro da vila no futuro, disse o ancião após uma longa pausa, um suspiro de admiração escapando de seus lábios. Jiraiya representava uma rara oportunidade para o clã Senju se recuperar da decadência em que se encontrava. Ao investir nele agora, eles poderiam garantir seu apoio no futuro, assegurando que quando ele se tornasse mais forte, ajudaria a revitalizar o clã. É claro que esse plano dependia de uma condição: Jiraiya não podia sucumbir completamente à vontade do fogo do terceiro Hokage. Se ele abraçasse firmemente a filosofia do terceiro Hokage, nem mesmo seu crescimento salvaria o clã Senju. Jiraiya, você sabe por que o clã Senju decaiu a esse ponto? Perguntou o segundo ancião gravemente. É porque muitos dos membros do seu clã morreram no campo de batalha, sacrificando-se para proteger a aldeia, respondeu Jiraiya. Você não está totalmente errado, disse o ancião com uma expressão sombria. De fato, fizemos grandes sacrifícios para proteger a aldeia, mas essas perdas por si só não teriam levado à nossa ruína. A verdadeira razão para o nosso declínio reside na repressão deliberada que sofremos por parte da liderança da aldeia. Nossos recursos diminuíram a quase nada. Seu tom endureceu. Até mesmo as mulheres dispostas a casar com o clã Senju perderam qualidade. Só temos mulheres civis disponíveis, enquanto as mulheres de famílias mais influentes nos evitam completamente. Isso não é coincidência. É um esforço orquestrado para enfraquecer nossa linhagem. A voz do ancião tornou-se áspera de raiva enquanto ele continuava. Nosso clã deu tanto a Konoha, e ainda assim, é assim que somos retribuídos. Se não fosse por nossa atual falta de forças, consideraríamos deixar a vila de vez. Mas até mesmo esse pensamento é impossível, não sobreviveríamos. No momento em que expressássemos tais intenções, seríamos aniquilados no dia seguinte. A expressão de Jiraiya tornou-se séria. Ele sabia que os anciãos estavam certos. O clã Senju possuía técnicas secretas demais, conhecimento demais. Os líderes de Konoha jamais permitiriam que recursos tão valiosos caíssem em mãos inimigas. Jiraiya, disse o primeiro ancião, seu olhar profundo fixo no jovem. Se você realmente deseja estar com Tsunade, então deve se aliar ao Senju. Quando você se tornar mais forte, deve nos ajudar a recuperar nossa antiga glória. O tom do ancião tornou-se severo. Quando surgir um conflito entre o clã Senju e a aldeia, espero que vocês fiquem ao nosso lado. Se você não puder prometer isso, então não posso permitir que você conquiste Tsunade. Jiraiya refletiu por um momento antes de responder com firmeza. O Senju e Konoha não têm nenhum ódio irreconciliável. A raiz do conflito reside no medo. Medo, por parte de alguns dentro da vila, de que o renascimento do Senju ameace a estabilidade. Acho que seus medos são infundados. Se algum dia eu fizer parte da liderança da vila, mesmo sendo aluno do Hokage, não herdarei sua vontade do fogo. Os anciãos trocaram olhares, seus olhares brilhando com aprovação. Na história de Konoha, tanto o clã Senju quanto o clã Uchiha foram oprimidos devido ao seu poder avassalador. A liderança temia perder o controle caso esses clãs se tornassem muito fortes. Esse medo levou a vila a reprimi-los até quase a extinção. Mas a resposta de Jiraiya foi diferente. Ele não se esquivou da verdade. Se eu ascender ao poder, garantirei que tanto o clã Senju quanto o clã Uchiha recuperem suas forças. Suprimi-los não passa de um ato tolo de autossabotagem. Ele continuou. Foi um grave erro de Konoha enfraquecer seus clãs mais fortes. A aniquilação do clã Uchiha, por exemplo, apenas acelerou o declínio da vila. Após a destruição dos Uchiha, Konoha perdeu seu status de vila ninja mais forte e entrou em declínio. Se eu almejo liderar esta vila e o mundo ninja, precisarei da força tanto do Senju quanto dos Uchiha. Os anciãos sorriram, seus rostos finalmente relaxando. Eles ficaram aliviados ao ver que Jiraiya não era um devoto cego dos ideais do terceiro Hokage. Muito bem dito, elogiou o terceiro ancião. O ninja precisa ter vontade própria para se tornar forte. Então espero que você e Tsunade se deem bem, acrescentou o primeiro ancião com um sorriso. Jiraiya assentiu com a cabeça. Ele sabia que havia passado no teste deles. Com isso, os recursos do clã Senju estavam agora à sua disposição, incluindo o acesso às técnicas secretas deixadas por Tobirama Senju. Jiraiya não pôde conter uma onda de entusiasmo. As técnicas proibidas de Tobirama eram lendárias. Embora muitas provavelmente tivessem se perdido, mesmo algumas seriam inestimáveis. Capítulo 62. Após Sarutobi Hiruzen e Danzo assumirem o controle de Konoha, eles exigiram que o clã Senju entregasse todos os jutsus criados pelo segundo Hokage sob o pretexto de proteger a vila. O clã Senju, sem escolha, acatou a exigência. Ninguém, nem mesmo Jiraiya, conseguia adivinhar quantas técnicas secretas os Senju ainda guardavam. Mas contanto que lhe passassem ao menos uma, seu poder aumentaria substancialmente. No momento, a liderança da vila não favorece o clã Senju, disse o segundo ancião gravemente. Portanto, você deve evitar chamar a atenção. Mantenha a distância de Tsunade em público e não deixe ninguém perceber os sentimentos que vocês têm um pelo outro. Se o fizer, os superiores irão persegui-lo. Seu talento já chamou a atenção deles. Se você se opuser abertamente à vontade do fogo proclamada pelo terceiro Hokage, eles poderão tentar eliminá-lo. Lembrem-se, qualquer pessoa ou coisa que os superiores não consigam controlar é considerada uma ameaça. A voz do segundo ancião estava carregada de sarcasmo. Os Senju estavam apostando em Jiraiya e não podiam se dar ao luxo de vê-lo falhar antes de atingir seu potencial. Não se preocupe, ancião, disse Jiraiya com confiança. Prometo que não demorará muito para que Tsunade e eu possamos ficar juntos abertamente. Ninguém ousará nos ameaçar. Com a ajuda do sistema, tornar-se um ninja de nível Kage não seria difícil. Jiraiya, admito que as ações do nosso clã foram injustas com você e Tsunade, mas precisamos considerar o panorama geral. Espero que você entenda, disse Esamu com um tom de desculpas. A lealdade de Jiraiya a Tsunade e sua disposição em se aliar ao clã Senju representavam um grande risco pessoal, e Esamu estava ciente disso. Jiraiya, disse o ancião solenemente, o clã Senju jamais maltrata seus aliados, muito menos sua própria família. Assim que suas reservas de chakra forem suficientes, abriremos os portões para nossas técnicas proibidas para você. As técnicas proibidas
proibidas criadas por Senju Tobirama consumiam quantidades imensas de chakra. Sem reservas suficientes, alguém poderia morrer por exaustão. Técnicas como Jutsu de clones das sombras múltiplos foram classificadas como proibidas por esse motivo. O ninja com poucas reservas de chakra poderia morrer simplesmente por dividir seu chakra muitas vezes. Sua força atual está realmente no nível de um Jounin de Elite? Perguntou Jiraiya, olhando para Izamu. De fato, sou um Jounin de Elite. Não escondi minhas habilidades, disse Izamu com um sorriso amargo e um aceno de cabeça. Você acha que a vila permitiria que o clã Senju produzisse outro ninja de nível Kage? Eu já parei completamente de refinar chakra. Jiraiya assentiu, agora entendendo por que Izamu frequentemente passava seu tempo conversando ociosamente com mulheres em vez de treinar. Mesmo assim, o status de Izamu como o ápice dos Jounin de Elite dizia muito sobre seu potencial contido. Sem o temor da liderança de Konoha, ele provavelmente poderia alcançar o nível de força de um Kage a qualquer momento. Jiraiya, deixe-me ser bem claro. O clã Senju não tem intenção de dar um golpe de estado ou trair a aldeia. Tudo o que queremos é um tratamento justo, disse o ancião. Konoha faz parte de nós tanto quanto nós fazemos parte dela. Ajudamos a construir esta vila desde o início e vivemos aqui desde a sua fundação. Não queremos ver Konoha apodrecer por dentro. Era só isso que queríamos dizer. Quando você estiver pronto para treinar nas técnicas proibidas do nosso clã, nós o convidaremos de volta. Com isso, o ancião encerrou a discussão. Jiraiya e Izamu se levantaram e saíram da sala de reuniões. Aqui está um presente que preparei para você. Tenho certeza de que você vai gostar, disse Jiraiya, entregando um pergaminho de invocação selado a Izamu. Ora, que atencioso você, disse Izamu com um toque de entusiasmo, enquanto admirava a elegante embalagem do pergaminho. Ele saiu sorrindo, claramente satisfeito com o gesto de Jiraiya. Mais tarde, Izamu voltou para Jiraiya cheio de entusiasmo. Você tem mais desses, mangás? Já que você conquistou minha irmã, não vai precisar deles à noite. Por que não me dá todos? Se a Tsunade te causar problemas, eu posso te defender, disse ele, meio brincando. Izamu descobriu que havia gostado muito do presente, um mangá de edição limitada. O conteúdo lhe abrirá os olhos para novas técnicas e inspirará novas ideias para seus encontros com mulheres casadas. No entanto, ele sentia que ainda havia mais a aprender e queria expandir seu repertório. São todas edições limitadas, respondeu Jiraiya com um sorriso irônico. Só tenho 2 cópias e, sinceramente, se você não fosse irmão da Tsunade, eu não as teria dado a você. Preciso delas para fins de pesquisa. Tudo bem. Mas se você receber mais alguma coisa, me avise primeiro, disse Izamu, um pouco decepcionado, mas ainda assim tocado pelo presente. Ao ouvir Izamu se dirigir a ele como cunhado, Jiraiya soube que o presente havia acertado em cheio. Após uma refeição com o clã Senju, Jiraiya voltou para casa. Na casa de Jiraiya, 2 sapinhos estavam ocupados trabalhando. Ei velho, você acha que posso deixar o pergaminho aqui? Perguntou um deles. É muito óbvio. Esconda atrás do armário, mas deixe só um pedacinho para fora, respondeu o sapo mais velho. Esses eram ninguém menos que Fukazaku e Shima, os 2 sapos sábios do Monte Myoboku. Eles vieram entregar um pergaminho de invocação a Jiraiya. Ainda não entendo o que torna esse garoto tão especial, murmurou Shima. Por que o grande sábio sapo nos pediria para entregar isso pessoalmente? Se o grande sábio percebeu isso, ele deve ter algo de extraordinário, disse Fukazaku. Agora que o pergaminho está no lugar, vamos voltar ao Monte Myoboku. Cedo ou tarde, descobriremos o que ele tem de tão especial. Dito isso, os 2 sapos desapareceram numa nuvem de fumaça, deixando o pergaminho escondido atrás do armário de Jiraiya. Capítulo 63. Jiraiya, Lord Danzou solicita sua presença. Logo após deixar o complexo do clã Senju, Jiraiya foi interceptado por um ninja mascarado. A voz era estranhamente calma e sem emoção. Jiraiya parou, nada surpreso com o encontro. Ele havia demonstrado um talento tão notável que era apenas uma questão de tempo até que Danzou procurasse. Este dia era aguardado há muito tempo. Siga o caminho, disse Jiraiya friamente. Ele não tinha medo de Danzou. Pelo contrário, estava curioso sobre o motivo daquele encontro. Recusar o convite nem sequer lhe passou pela cabeça, embora Jiraiya soubesse que se realmente quisesse, Danzou nada poderia fazer para impedi-lo. Jiraiya sabia muito bem que Danzou era uma raposa astuta, mas Danzou também possuía certas coisas valiosas. Se possível, Jiraiya não se importaria de chegar a algum tipo de acordo com ele. Konoha guardava muitos jutsus proibidos e perigosos que Sarutobi Hiruzen havia selado, jutsus aos quais Jiraiya não tinha acesso, mesmo com seus extraordinários serviços prestados à vila. Mas e Danzou? Essa era uma história diferente. Por exemplo, ele estava profundamente intrigado com o jutsu proibido Edo Tensei. Com as recompensas de seu sistema, sempre havia a chance de ele encontrar os restos mortais de uma figura lendária do passado. Quando esse dia chegasse, o Edo Tensei poderia se provar inestimável. O ninja mascarado conduziu Jiraiya até o complexo do clã Shimura. O clã Shimura era um clã menor que havia crescido significativamente em influência após produzir uma figura como Danzou. Tanto Sarutobi Hiruzen quanto Danzou frequentemente falavam sobre eliminar as divisões entre os clãs e a vila, integrando todos os ninjas à estrutura de Konoha. Seus nobres ideais prometiam união e paz. Contudo, em segredo, ambos priorizavam o crescimento e o poder de seus próprios clãs. É preciso reconhecer que suas intenções iniciais eram nobres, mas com o tempo, o poder nublou seu julgamento. Bastante extravagante, pensou Jiraiya ao entrar no complexo do clã Shimura. Ele não pôde deixar de comparar suas grandiosas estruturas com as do clã Senju, achando as dos Shimura ainda mais opulentas. Seguindo o ninja mascarado, Jiraiya chegou a um lago sereno. Danzou estava sentado em um pavilhão, aguardando-o. Saudações, ancião Danzou, disse Jiraiya ao entrar no pavilhão, curvando-se respeitosamente. Danzou assentiu com a cabeça e fez um gesto para que Jiraiya se sentasse. Ancião Danzou, o que posso fazer por você? Perguntou Jiraiya. Danzou não respondeu imediatamente. Em vez disso, começou com um elogio. Jiraiya, eu te tenho em alta consideração. Você possui um potencial imenso. Tenho certeza de que você brilhará intensamente no futuro, tornando-se um dos ninjas mais extraordinários de Konoha. Embora as palavras de Danzou fossem verdadeiras, Jiraiya permaneceu humilde. Meu objetivo é me tornar um ninja tão excepcional quanto você, ancião Danzou, e proteger Konoha.
Tal ambição é louvável. Seu sensei estaria orgulhoso, disse Danzou com um raro sorriso. Com indivíduos talentosos como você, o futuro de Konoha será sem dúvida mais brilhante e forte. O tom de Danzou mudou ligeiramente quando ele chegou ao ponto principal. Para melhor proteger a aldeia, pretendo criar uma nova organização chamada Raiz. Espero que você considere juntar-se a este grupo. Jiraiya não esperava que Danzou fizesse tal convite. A Raiz era uma organização incipiente, criada com a intenção genuína de proteger Konoha. Contudo, com o tempo, as ambições pessoais de Danzou ofuscariam esse nobre propósito, transformando a Raiz em seu exército particular. Sua lealdade passaria de servir a vila para servir aos interesses de Danzou. Quando as necessidades de Konoha entravam em conflito com os desejos de Danzou, a lealdade da Raiz a ele prevalecia, muitas vezes em detrimento da vila. Tal organização não tinha qualquer apelo para Jiraiya. Além disso, uma vez que o ninja se juntasse à Raiz, não havia como sair. O Sharingan de Danzou, escondido sob suas bandagens, garantia que todos os membros fossem submetidos ao controle mental, reduzindo-os a meros fantoches que executavam suas ordens sem questionar. Embora a percepção aguçada e as habilidades de Jiraiya lhe permitissem resistir a tais técnicas, ele ainda não tinha interesse em fazer parte da Raiz. Ancião Danzou, meu mestre sabe sobre essa organização? Perguntou Jiraiya. Danzou assentiu com a cabeça. Sim, o Hokage aprovou sua criação. Assim como Jiraiya suspeitava, o estabelecimento da Raiz tinha a bênção do terceiro Hokage. A vila precisa tanto de luz quanto de sombra para prosperar. A Raiz operará nas sombras, garantindo a estabilidade da vila. Agora, enquanto a Raiz está apenas começando, precisamos de talentos excepcionais como você. Se você concordar em se juntar a nós, posso lhe prometer vastos recursos, incluindo coisas que nem mesmo seu sensei pode fornecer. A voz de Danzou transbordava tentação enquanto ele fixava seu único olho em Jiraiya, aguardando sua resposta. Ancião Danzou, apoio totalmente a criação da Raiz. A vila precisa de uma força como essa para manter a ordem. No entanto, ainda estou sob a tutela do meu mestre. Conversarei com ele sobre isso. Se ele concordar, servirei com prazer ao senhor, respondeu Jiraiya com um sorriso. A testa de Danzou franziu-se ligeiramente, sua expressão escurecendo. Seu tom tornou-se mais frio. Jiraiya, essa é uma decisão que você pode tomar sozinho. O Hokage não restringiria sua liberdade em tais assuntos. Mesmo que ele se oponha, posso convencê-lo. Sirva sob meu comando e eu mesmo orientarei seu treinamento. Não sou menos capaz que seu mestre. Jiraiya não esperava que Danzou fosse tão insistente. Embora já tivesse invocado o nome de Sarutobi Hiruzen como escudo, Danzou continuou a pressionar. Ancião Danzou, não é que eu me recuse a servir sob seu comando, mas não posso acatar regras restritivas. Se algum dia precisar da minha ajuda, terei o maior prazer em auxiliá-lo pelo preço certo. Contudo, quanto a ingressar na Raiz, devo recusar por hora. O tom de Jiraiya era firme, não deixando espaço para negociação. Aqueles que me rejeitam raramente têm um bom fim, disse Danzou sombriamente, seu único olho encarando Jiraiya. Se não houver mais nada a dizer, ancião Danzou, vou me retirar. Preciso me concentrar no meu treinamento para poder proteger melhor a vila. Prefiro não perder tempo com assuntos insignificantes. A firmeza de Jiraiya era evidente enquanto ele se levantava para partir. Você é ousado, disse Danzou, com o rosto se contraindo numa raiva mal disfarçada. Obrigado, ancião Danzou. Serei ainda mais ousado no futuro. Pode ter certeza, respondeu Jiraiya com um leve sorriso antes de se virar e ir embora. Capítulo 64. Observando a figura de Jiraiya se afastar, o único olho de Danzou brilhou com uma luz perigosa enquanto sua expressão se escurecia. Danzou-sama, devemos lhe dar uma lição? Perguntou o ninja com a máscara de macaco, um dos subordinados mais confiáveis de Danzou. Ele podia sentir a raiva fervendo dentro de Danzou e estava ansioso para aproveitar o momento para provar sua lealdade. Tendo sido completamente subjugado pelo Sharingan de Danzou, o ninja há muito perderá o senso de si mesmo, tornando-se nada mais que um fantoche. Para ele, Danzou era tudo, os céus, seu senhor e seu mestre. Agora que Jiraiya havia irritado seu mestre, os ninjas estavam ansiosos para tomar medidas contra ele. Tapa! A mão de Danzou atingiu o ninja mascarado de macaco no rosto. Seu tom era gélido quando disse: não preciso da sua opinião sobre como lidar com meus assuntos. Peço desculpas, Danzou-sama. Este subordinado compreende seu erro, gaguejou o ninja, ajoelhando-se imediatamente de terror. De fato, a recusa de Jiraiya enfureceu Danzou. Contudo, ele sabia que não devia agir contra Jiraiya abertamente em Konoha. Hiruzen Sarutobi jamais deixaria tal atitude passar impune. E naquele momento Danzou não tinha forças para desafiar o Hokage diretamente. Jiraiya, tendo retornado para casa ileso, ficou um tanto surpreso. Ele havia se preparado completamente para uma emboscada dos subordinados de Danzou. Na linha temporal original, Danzou era implacável na busca de seus objetivos. Se ele está se contendo agora, é porque ainda teme o Hokage, murmurou Jiraiya para si mesmo, relaxando um pouco. Ele sabia que, embora Danzou não tivesse agido hoje, era apenas uma questão de tempo até que tentasse novamente. Se Danzou se comportasse, Jiraiya poderia deixá-lo viver um pouco mais. Mas se tentasse usar a força, apenas aceleraria sua própria morte. Atualmente, Danzou não havia transplantado as células de Hashirama nem o Sharingan Uchiha, o que significava que sua força se limitava à de um Jounin de elite, longe de alcançar o nível de um Kage. Jiraiya estava confiante de que, com mais tempo, ele poderia se tornar forte o suficiente para derrotar Danzou facilmente. Ao entrar em casa, algo chamou sua atenção. Um pedaço de pergaminho estava para fora de trás de um armário. Ele franziu a testa, desconfiado. Tendo limpado minuciosamente cada canto desta casa após sua transmigração, tinha certeza de que nenhum pergaminho daquele tipo estivera ali antes. Alguém estivera aqui. Ativando seu olho da percepção, Jiraiya examinou toda a casa em busca de inimigos, mas não encontrou nada. Cautelosamente, envolveu a mão em chakra e estendeu a mão para pegar o pergaminho. Isto é, o pergaminho de invocação do Monte Myobuku. Os olhos de Jiraiya se arregalaram enquanto ele o desenrolava. O pergaminho trazia as marcas de vários sapos e detalhava o jutsu de invocação. Então eu estava certo. O motivo pelo qual Jiraiya conseguiu firmar um contrato com os sapos do Monte Myobuku foi porque eles o procuraram primeiro, murmurou ele.
ele, confirmando sua teoria. Essa revelação também dissipou uma de suas preocupações. Sua transmigração não havia interrompido a profecia do grande sábio sapo. Apesar de tudo, o sábio ainda o havia previsto e guiado o filho da profecia pelo caminho correto. Mas Jiraiya sabia que não devia confiar em profecias. Ele estava determinado a usar sua presença para transformar o mundo ninja em um lugar de paz duradoura. Assim que eu aprender este jutsu de invocação, poderei viajar até o Monte Myoboku. Lá, terei acesso a invocações poderosas e ao caminho para dominar o modo sábio, pensou Jiraiya, mergulhando imediatamente no estudo do pergaminho. Tanto o modo sábio quanto os sapos do Monte Myoboku poderiam aumentar significativamente sua força. Após memorizar os selos de mão para o jutsu de invocação, Jiraiya não perdeu tempo. Vamos resolver isso agora. Ele mordeu o polegar, fazendo sangrar, e bateu com a mão no chão. Jutsu de invocação. Uma matriz de invocação surgiu sob ele, e o espaço à sua frente ondulou e se contorceu. Uma força poderosa o envolveu, puxando-o para a frente. Jiraiya não resistiu e se deixou levar pelo espaço distorcido. Uma sensação de ausência de peso e vertigem o dominou antes que o cenário mudasse completamente. Ele se viu em um mundo verdejante, repleto de plantas enormes. Este deve ser o Monte Myoboku, murmurou Jiraiya, contemplando a exuberante paisagem ao redor. Na linha temporal original, a primeira chegada de Jiraiya ao Monte Myoboku coincidiu com o confronto de Gamabunta com uma cobra gigante. Ao ajudar Gamabunta a afugentar a cobra, Jiraiya conquistou a confiança do chefe sapo e garantiu a parceria entre eles. Desta vez, porém, Jiraiya não viu nenhum sinal de sapos. Ativando seu olho da percepção, ele examinou a área e notou tênues partículas de energia verde flutuando no ar. Energia natural. Não é à toa que o Monte Myoboku é uma das 3 grandes regiões sábias. Ele transborda dela, comentou Jiraiya, maravilhado. Diferentemente de Konoha, onde a energia natural era indetectável, o Monte Myoboku parecia prosperar com ela. Jiraiya começou a suspeitar que as 3 regiões sábias absorviam a maior parte da energia natural do mundo ninja, o que explicaria sua singularidade. Após caminhar por uma curta distância, Jiraiya encontrou 2 figuras pequenas, mas familiares, Shima e Fukazaku, os sapos anciãos do Monte Myoboku. Bem-vindo ao Monte Myoboku, jovem, cumprimentou Fukazaku calorosamente. Então foram vocês que deixaram o pergaminho na minha casa e me arrastaram até aqui? Perguntou Jiraiya, fingindo ignorância. Cuidado com o que diz, garoto. Shima retrucou. Isto não é um lugar qualquer. Isto é o Monte Myoboku, uma das 3 grandes regiões sábias. Trouxemos você aqui com boas intenções. Você não tem nada a temer. Esta é uma oportunidade para você se fortalecer. Para provar nossa sinceridade, aqui estão alguns pergaminhos para você estudar, disse Fukazaku, conjurando uma pilha de pergaminhos e entregando-os a Jiraiya. Ao abrir os pergaminhos, Jiraiya encontrou uma variedade de técnicas, incluindo várias que ele reconheceu. Bala de óleo de sapo. Agulha giso. Técnica da juba de leão selvagem. Achatamento do sapo. Manipulação de sombras. Bala de chama de óleo de sapo. Todas essas técnicas foram usadas durante a luta de Jiraiya contra Pain na história original. Seu poder é inegável, pensou Jiraiya com sua determinação crescendo. Capítulo 65. As técnicas registradas nesses pergaminhos ainda não estavam no nível S, mas superavam em muito nível A em termos de poder, oscilando na fronteira entre os dois. Algumas dessas técnicas, quando usadas em conjunto com os sapos do Monte Myoboku, podiam até atingir um nível de poder S entre elas. Havia uma técnica de invocação que chamava um sapo gigantesco do Monte Myoboku para esmagar o inimigo. O poder dessa técnica dependia inteiramente do tamanho e da resistência do sapo invocado. Quanto maior e mais resistente o sapo, maior a destruição. Outra técnica era a prisão da boca do sapo, um jutsu defensivo e de aprisionamento. Essa técnica invocava o estômago de um sapo gigante do Monte Myoboku, envolvendo o inimigo em uma prisão de carne quase indestrutível. As paredes do estômago podiam se regenerar indefinidamente, eventualmente engolindo o alvo por inteiro e corroendo-o com um ácido potente. Na história original, Jiraiya usou esse jutsu para aprisionar Uchiha Itachi e Yoshigaki Kizami. No entanto, antes que a técnica pudesse ser totalmente ativada, Itachi abriu um buraco nas paredes do estômago usando o Amaterasu, permitindo que ele e Kizami escapassem de Konoha. No entanto, o que realmente intrigou Jiraiya não foram esses jutsus, mas as técnicas sábias do Monte Myoboku, especialmente as técnicas que exigiam sincronização perfeita com Fukazaku e Shima. Infelizmente, os pergaminhos não mencionavam as técnicas sábias. Jiraiya guardou-os cuidadosamente, com a intenção de usá-los da melhor forma possível. Ele não via motivo para hesitar em usar os sapos, especialmente depois de receber esses presentes. Jovem, estes pergaminhos são apenas um gesto de boa vontade, disse Shima, quebrando o silêncio. São um presente pelo nosso primeiro encontro. Assim que você dominar todas essas técnicas, nós lhe ensinaremos jutsus ainda mais poderosos, técnicas sábias, para ser mais preciso. Técnicas sábias? Jiraiya fingiu curiosidade, embora já soubesse bem do que se tratavam. Mesmo assim, entrou na brincadeira, sabendo que Fukazaku e Shima se sentiriam desprezados se ele não demonstrasse interesse. Além dos chakras, existe outra energia, a energia natural do mundo, explicou Fukazaku. Ao atrair essa energia para o seu corpo e fundi-la com o seu chakra, você pode liberar as técnicas sábias. Jiraiya assentiu com a cabeça, mas permaneceu cauteloso. Por que você está me ajudando? O que você ganha com isso? Fukazaku suspirou, balançando a cabeça. Depois de tudo isso, você ainda duvida das nossas intenções? Não temos nenhuma má vontade para com você. Trouxemos você ao Monte Myoboku porque há uma tarefa importante esperando por você. Assim que você dominar esses jutsus e aprender as técnicas sábias, explicaremos tudo. Mas por agora, interrompeu Shima, concentre-se no treinamento. Pratique os jutsus dos pergaminhos e nós o guiaremos. Com nossa ajuda, você os aprenderá rapidamente. Ter a orientação dos 2 grandes sábios do Monte Myoboku é um privilégio que poucos recebem, acrescentou Fukazaku com um sorriso irônico. Você deveria se sentir
agir com sorte, garoto. Antes de começar o treinamento, posso fazer contratos de invocação com alguns sapos? Jiraiya perguntou casualmente, ignorando a arrogância de Fukazaku. Ele não se impressionava particularmente com os títulos deles. Com seu talento, estava confiante de que poderia dominar o jutsu sozinho, mesmo sem a ajuda deles. Fukazaku franziu a testa, percebendo que sua tentativa de impressionar Jiraiya havia fracassado. Shima, murmurou ele, minha abordagem não é suficientemente eficaz? Velho, vamos deixar que Gamabunta, Gamaken e Gamahiro decidam. Eles ficaram bem fortes, disse Shima pensativamente. Fukazaku suspirou. Gamahiro e Gamaken provavelmente concordarão sem muita dificuldade. Mas Gamabunta, ele é mimado e temperamental. Fazer com que ele aceite esse garoto será um desafio. Não me culpe pela atitude do Gamabunta. Você é tão responsável quanto ele. Shima disparou, chutando Fukazaku, que sabiamente se calou depois disso. Virando-se para Jiraiya, Shima explicou. Tenho 3 filhos. Cada um deles é tão forte quanto um ninja de nível Jounin. Se eles aceitarão ou não o contrato depende da sua capacidade. Tenho certeza de que posso convencê-los, respondeu Jiraiya. Leve-me até eles, Shima-sama. Shima levou Jiraiya até um lago enorme, onde Gamahiro, Gamaken e Gamabunta relaxavam à beira da água, conversando. Cada um deles era muito mais alto que Jiraiya, seu tamanho imenso fazendo parecer insignificante. Fukazaku apresentou Jiraiya aos 3 irmãos. Pai, talvez eu não seja muito forte, mas farei o meu melhor para ser um parceiro de invocação digno, disse Gamaken curvando a cabeça. Por favor, cuidem de mim, acrescentou humildemente. Entre os 3, Gamaken era o mais gentil e confiável, com capacidades ofensivas e defensivas excepcionais. Concordo plenamente, disse Gamahiro simplesmente, seu corpo verde esmeralda brilhando à luz do sol. 2 lâminas presas às suas costas indicavam seu domínio do Kinjutsu. Embora reservado, ele não hesitou em declarar seu apoio. Gamabunta, no entanto, bufou com desdém. O que torna esse pirralho digno de ser meu invocador? Não farei um contrato com um fraco. Imperturbável, Jiraiya encarou Gamabunta. Então me diga, o que preciso fazer para merecer seu respeito? A rejeição de Gamabunta não o surpreendeu. Se o chefe sapo queria estreitar seu caminho, Jiraiya estava mais do que disposto a ampliá-lo, com os punhos, se necessário. Olhando para o enorme Gamabunta, Jiraiya não sentiu nenhuma pressão. Se o chefe sapo queria desafiá-lo, ele estava pronto para provar seu valor. Capítulo 66. Por mais gigantesco que fosse o tamanho de Gamabunta, sua força ainda se comparava apenas à de um Jounin experiente. Apesar de seu corpo estar repleto de chakra senjutsu denso, tornando-o muito mais forte do que um Jounin comum, Jiraiya continuava confiante de que poderia derrotar o sapo gigante. Você acha que pode fazer um contrato comigo? Esqueça. Não tenho o menor interesse em me tornar a invocação de um fraco como você, declarou Gamabunta arrogantemente, com um olhar cheio de desprezo para Jiraiya. Então parece que terei que te derrotar na base da porrada, respondeu Jiraiya, cerrando os punhos. Ele não esperava que Gamabunta fosse tão arrogante. Hahaha. Gamabunta soltou uma risada zombeteira. Você? Me derrubar? Continue sonhando. Confiança é bom, disse Jiraiya com um sorriso calmo, mas só se sua força for suficiente para sustentá-la. Caso contrário, talvez seja melhor se conter. Ser derrubado vai ferir ainda mais seu orgulho. O orgulho de Gamabunta se inflamou com a atitude indiferente de Jiraiya. Pirralho, vou te ensinar uma lição que você nunca vai esquecer. Rugiu ele, erguendo uma mão enorme e golpeando Jiraiya. Jiraiya esquivou-se com um lampejo de sua técnica de cintilação corporal, aterrissando a alguma distância. Liberação de água, tiro, bradou Gamabunta. No instante em que Jiraiya tocou o solo, uma enorme esfera de água disparou em sua direção, repleta de chakra intenso. A bola de água era uma demonstração de poder avassalador. Sua densidade era tanta que a pressão se tornava quase palpável. Na linha temporal original, Gamabunta usou essa técnica para neutralizar o ataque de vento, bala de ar de Shukaku. Sua força era inegável. Mesmo antes que a bala de água o atingisse, Jiraiya pôde sentir a imensa pressão que a envolvia, diminuindo seus movimentos. Que jutsu terrível, murmurou ele. Se isso me atingir, virarei pasta. Estilo terra. Múltiplas paredes de terra. Jiraiya bateu as mãos no chão e 5 grossas paredes de terra surgiram em sucessão. Bum! A bala de água estilhaçou 4 das paredes antes de finalmente se dissipar, mas o ataque havia sido interrompido. Estilo terra. Avalanche celestial. Jiraiya rapidamente fez selos de mão, e o ar acima de Gamabunta se distorceu. Uma enorme placa de terra desceu como um meteoro em queda. Esse nível de ataque não vai me arranhar. Gamabunta zombou enquanto desembainhava a enorme espada que carregava na cintura, cortando a massa de terra ao meio com um único golpe. As 2 metades caíram inofensivamente no chão, uma de cada lado dele. Pirralho, sinta a fúria desta lâmina. Rugiu Gamabunta enquanto saltava no ar, desferindo um poderoso golpe com sua espada. Bum! Jiraiya por pouco não foi atingido, saltando para trás enquanto a lâmina abria um sulco profundo na terra, fazendo o chão tremer violentamente. Gamabunta não deu trégua, revertendo o golpe para um ataque subsequente extremamente rápido. O ar uivou quando a lâmina avançou em direção a Jiraiya, mas em vez de se esquivar, Jiraiya infundiu sua lâmina de chamas relâmpago com chakra de relâmpago. Num instante, arcos elétricos crepitaram ao longo da superfície da lâmina, iluminando o ar com um brilho vívido e intermitente. Jiraiya segurou a lâmina com firmeza e enfrentou o ataque de Gamabunta de frente. Pirralho tolo, tentando me igualar em força? Gamabunta zombou, acreditando que a tentativa de Jiraiya era suicida. Clang! As 2 lâminas colidiram com um estrondo ensurdecedor. O que? Os olhos de Gamabunta se arregalaram em descrença. Jiraiya não apenas bloqueara seu ataque, ele nem sequer se mexera um centímetro. Gamabunta sentiu um choque percorrer o corpo quando a força do impacto reverberou em seu braço, deixando-o ligeiramente dormente. Até mesmo Fukazaku e Shima, que observavam tudo, ficaram sem palavras. Estou ficando velho, ou acabei de ver aquele pirralho bloquear o golpe do Gamabunta? Perguntou Shima, piscando incrédulo. Nada mal para alguém por quem o grande sábio sapo se interessou, disse Fukazaku, profundamente impressionado. Sua força física é algo extraordinário. Parece que Gamabunta vai sofrer desta vez, disse Shima com uma risadinha, percebendo que havia subestimado Jiraiya. A confiança de Jiraiya não era mera bravata vazia, ele tinha força para sustentá-la.
Graças às recompensas de seu treinamento diário, seu corpo havia se tornado uma potência. Se ele não conseguisse se manter firme contra Gamabunta agora, era melhor procurar um lugar para se esconder debaixo de uma pedra. Aproveitando-se do choque momentâneo de Gamabunta, Jiraiya realizou um selo com uma só mão. O relâmpago na lâmina da chama relâmpago surgiu, saltando para a espada de Gamabunta e avançando em direção ao seu corpo num instante. Arg! Gamabunta uivou de dor enquanto o relâmpago queimava sua pele. Seu aperto vacilou e sua espada caiu no chão com um estrondo. Partes de seu corpo enorme estavam chamuscadas, liberando um aroma de carne cozida no ar. De longe, Fukazaku cheirou e comentou: bem, que surpresa agradável, Gamabunta grelhado tem um cheiro muito apetitoso. Você tem razão, velho. Talvez eu devesse tentar eletrocutar alguns insetos frescos na próxima vez que formos cozinhar, acrescentou Shima, completamente indiferente ao dilema do filho. Pai e mãe, seus comentários não são um pouco duros, murmurou Gamahiro nervoso. Quieto. Interrompa-me de novo e você mesmo provará um pouco de relâmpago. Shima rosnou. Falar é realmente um saco, pensou Gamahiro, decidindo que era melhor ficar em silêncio. Seu pirralho, você vai pagar por isso, rugiu Gamabunta, lançando outra saraivada de balas de água. Mas Jiraiya não se deixou abalar. Isso não vai funcionar comigo, disse ele, com os olhos frios e concentrados. Com outro selo de uma mão, Jiraiya liberou um arco concentrado de chakra relâmpago de sua espada. O clarão brilhante rasgou o ar, cortando o ataque de Gamabunta e atingindo o próprio sapo. Capítulo 67. Um relâmpago cortou o ar, despedaçando os jatos de água expelidos por Gamabunta. A água se espalhou em inúmeras gotas, respingando pelo chão. Contudo, as balas de água que Gamabunta lançava agora estavam longe da força avassaladora que ele havia desencadeado contra Shukaku na história original. Afinal, Gamabunta ainda não havia atingido seu auge. Que poderosa liberação de relâmpago! O olhar ardente de Gamabunta continha um toque de seriedade enquanto ele encarava Jiraiya. Aquele jovem ninja era muito mais forte do que ele havia previsto. Se ele continuasse a subestimá-lo, poderia acabar aprendendo uma dura lição. Tome isto, liberação de fogo, bala de chama de óleo de sapo. Gamabunta liberou um torrente colossal de óleo de sapo, cobrindo o chão ao redor de Jiraiya. A terra sob seus pés tornou-se escorregadia e traiçoeira, limitando os movimentos de Jiraiya. Garoto, você não tem a menor chance de me vencer numa competição de força. Com essa declaração, Gamabunta ergueu sua enorme espada e a desferiu com força contra Jiraiya. Ele não conseguia acreditar que o corpo aparentemente frágil de Jiraiya pudesse possuir uma reserva infinita de energia. Clang! Jiraiya não se esquivou. Em vez disso, sua lâmina de chamas relâmpago encontrou a espada de Gamabunta de frente. Desta vez, Gamabunta foi mais esperto. A cada golpe que acertava, ele imediatamente retraía a espada, não dando a Jiraiya nenhuma chance de canalizar seu estilo relâmpago. Clang, clang, maldito pirralho. Recuso-me a acreditar que não consigo te derrubar. Após mais de uma dúzia de confrontos, a frustração de Gamabunta transbordou. Apesar de seus ataques implacáveis, ele não conseguia levar a melhor. Pelo contrário, seu braço que empunhava a espada estava ficando dormente e sua resistência estava se esgotando rapidamente. Se essa é toda a sua força, eu nem consideraria te invocar, zombou Jiraiya, fazendo selos de mão com um sorriso debochado. Ele lançou sua espada de chamas relâmpago para o ar. Rugido. Um rugido ensurdecedor de dragão ecoou quando a lâmina se transformou em um dragão elétrico flamejante, que atacou Gamabunta com ferocidade. Maldito pirralho. Não me subestime. Ataque de 3 golpes do sapo. Gamabunta brandiu sua espada, desferindo 3 golpes rápidos que cortaram o dragão flamejante. A força de seus golpes extinguiu a besta de fogo. Libertação da terra. Pântano do submundo. Jiraiya rapidamente formou selos e bateu as mãos no chão. Num instante, a terra sob Gamabunta transformou-se num pântano profundo e pegajoso. Após derrotar o dragão, Gamabunta foi pego de surpresa e afundou no pântano. Não subestime a capacidade de salto de um sapo. Este pântano não me segura. Gamabunta rugiu, cravando sua espada curta no chão firme à sua frente para usá-la como alavanca para um salto poderoso. Você não vai a lugar nenhum, zombou Jiraiya, fazendo mais selos de mão. De cima de Gamabunta, uma enorme camada de terra se materializou e desabou. Gamabunta mal conseguiu se levantar antes que o peso da terra que desabava o fizesse rolar de volta para o pântano. Arg, isso dói demais. Gamabunta gemeu de dor, seu corpo enorme tremendo. Ainda acha que pode continuar rugindo assim? Jiraiya zombou. As tentativas de Gamabunta de se libertar do pântano agora pareciam pouco mais que ilusão. Liberação da terra, queda de lama. Do alto, torrentes de argila vermelha caíram, sufocando completamente Gamabunta. Velho resmungou Shima entre dentes cerrados, lutando para se livrar do peso da argila. A recuperação de chakra desse garoto é simplesmente assustadora. É como se suas células estivessem repletas de um suprimento infinito de chakra. Shima e Fukazaku observavam a margem com expressões sérias. Toda vez que ele esgota seu chakra, suas células produzem uma quantidade enorme para repô-lo quase instantaneamente, murmurou Shima. Você não está enganado, disse Fukazaku com um raro tom de concordância. Suas células são incrivelmente ativas, quase como as descritas nos registros sobre o corpo sábio. Se for esse o caso, acrescentou Shima, com a voz cheia de entusiasmo, aprender o modo sábio será moleza para ele. O corpo sábio é excepcionalmente sensível à energia natural. E não se esqueçam, acrescentou Fukazaku, aqueles que possuem o corpo sábio podem entrar no modo sábio perfeito com facilidade. Os dois sábios mais velhos trocaram olhares, seus olhares repletos de aprovação enquanto observavam a apresentação de Jiraiya. Você realmente acha que esses truques baratos vão me derrubar? Gamabunta rugiu novamente, seu corpo tremendo violentamente em um esforço para se livrar da lama e da argila. Ele disparou uma saraivada de canhões de água no pântano, tentando diluí-lo e reduzir sua viscosidade. Jiraiya não conseguiu conter um sorriso ao ver a cena. A água conduz eletricidade. Quanto mais você inundar o pântano, pior ficará para você, comentou Jiraiya.
liberação de relâmpagos, prisão de 10 miríades de trovões. Com Gamabunta completamente preso no pântano, Jiraiya desencadeou sua técnica mais poderosa. O trovão ribombou enquanto inúmeros raios se acumulavam ao seu redor. Num instante, a eletricidade avançou em direção a Gamabunta, envolvendo-o numa tempestade de luz ofuscante. Ai! Isto é insuportável. Os gritos de angústia de Gamabunta ecoaram enquanto seu corpo enorme era chamuscado, fios de fumaça subindo de sua pele carbonizada. O ar ficou denso com o aroma de carne cozida. Técnica de clonagem de Shuriken das sombras. Jiraiya lançou um Shuriken especial, que se dividiu em milhares de cópias idênticas no ar. Elas caíram sobre Gamabunta como uma tempestade. Embora os sapos do Monte Myobuku fossem conhecidos por sua pele dura e resistente, nem mesmo eles conseguiam permanecer ilesos para sempre. A saraivada de Shurikens rasgou a carne de Gamabunta, deixando-o ensanguentado e ferido. Na história original, quando Orochimaru atacou Konoha com sua serpente invocada, Shurikens e jutsus comuns se mostraram ineficazes. Mas a intervenção oportuna de Jiraiya mudou o rumo da batalha, provando que força bruta e engenhosidade podiam derrotar até mesmo os inimigos mais poderosos. Agora, após suportar o ataque implacável de Jiraiya, Gamabunta estava completamente exausto. Seu corpo enorme afundava no pântano, incapaz de reunir força sequer para empunhar sua espada. Gamabunta, não há dúvida de que Jiraiya tem a força e a habilidade para firmar um contrato com você, disse Shima, com a voz carregada de pena e admiração enquanto observava a derrota de seu filho. Capítulo 68. Eu ainda não perdi. Um ataque como esse, eu ainda consigo aguentar. Apesar de ter sido brutalmente espancado por Jiraiya, Gamabunta permaneceu tão obstinado como sempre, recusando-se a admitir a derrota. Corte de chama trovejante. Vendo a recusa de Gamabunta em ceder, Jiraiya não se conteve. Suas mãos se moveram rapidamente, formando selos, antes que ele saltasse no ar, brandindo sua espada da chama relâmpago. Chakra infundido com relâmpagos e fogo percorreu a arma enquanto ele a brandia para baixo. Arcos de chamas escaldantes e relâmpagos crepitantes irromperam da lâmina, atingindo o corpo maciço de Gamabunta. O corte de trovão e chama era uma das técnicas de espada mais formidáveis de Jiraiya, uma combinação de chakra de fogo e relâmpago. Embora poderosa, estava longe de ser perfeita. Jiraiya a havia dominado recentemente e ainda não conseguia alcançar uma fusão completa das duas naturezas de chakra. Se um dia ele conseguisse fundi-las completamente, o poder destrutivo dessa técnica cresceria exponencialmente. O enorme corpo de Gamabunta estava agora repleto de feridas, com sangue jorrando livremente dos cortes. Velho, Gamabunta é tão teimoso quanto você. Ele precisa apanhar antes de aprender a admitir a derrota, provocou Shima, lançando um olhar para Fukazaku. Ela não demonstrou nenhuma intenção de deter Jiraiya. O temperamento de Gamabunta era notório, e ambos os sapos mais velhos concluíram que essa poderia ser uma boa oportunidade para fazê-lo enxergar a realidade. O que a teimosia dele tem a ver comigo? Retrucou Fukazaku indignado. Ah, é mesmo? Lembra da última vez que te peguei conversando com aquela sapo fêmea? Você jurou que a conhecia há pouco tempo, mas depois que eu te dei uma surra, você confessou e admitiu que a conhecia há anos. Shima o encarou com raiva. Isso foi coerção. Se eu não tivesse dito o que você queria ouvir, eu nem estaria vivo para discutir com você agora, protestou Fukazaku com uma expressão de profunda indignação. Então, você está dizendo que eu sou irracional? Não, eu não quis dizer isso. Então, o que você quis dizer? Eu quer dizer nada? Os dois sapos mais velhos começaram mais uma discussão, que rapidamente se intensificou, culminando em Shima dando uma surra em Fukazaku. Estou disposto a assinar o contrato. Parem de brigar. Após vários minutos levando golpes, Gamabunta finalmente sucumbiu. Seu corpo enorme, agora castigado e ensanguentado, não apresentava nenhum ponto intocado por ferimentos. Você poderia ter evitado muita dor se tivesse cedido antes, disse Jiraiya, desferindo mais alguns golpes antes de finalmente parar. A resiliência de Gamabunta o tornava um sujeito de teste perfeito para as técnicas de Jiraiya. Isso deu a Jiraiya uma ideia. Sempre que aprendesse um novo jutsu, ele iria direto para o Monte Myobuku para testá-lo em Gamabunta. Contanto que não matasse o sapo gigante, a cura natural da montanha o recuperaria rapidamente. Pai, me tira dessa enrascada agora mesmo. Gamabunta gritou para Fukazaku com o corpo meio submerso no pântano. Fique aí e reflita sobre a sua teimosia, disparou Fukazaku com o rosto machucado e inchado pela surra que levou de Shima. Ao ver o estado deplorável de Gamabunta, Fukazaku sentiu uma pontada de raiva subir novamente. Se não fosse pela obstinação do sapo mais velho, Fukazaku não teria se envolvido naquela confusão e apanhado. Shima formou selos, liberando uma poderosa rajada de vento de sua boca. O vento se transformou em um tornado, erguendo o corpo enorme de Gamabunta do pântano e arremessando-o para longe, onde ele caiu com um estrondo. Ao presenciar isso, Jiraiya não pôde deixar de sentir uma profunda admiração. O poder absoluto do Senjutsu era impressionante. Gamabunta talvez ainda não tivesse atingido seu lendário tamanho de 17 metros, como descrito na história original, mas já possuía uma altura imponente de 10 metros com um peso corporal proporcional. Sem mencionar que ele estava preso em um pântano. Mesmo assim, o Senjutsu de Shima o ergueu sem esforço e o arremessou para longe. Após a aterrissagem, Gamabunta arrastou-se até um lago próximo para lavar a lama. Pequeno Jiraiya, este é o poder do Senjutsu. Se você quiser dominar uma força tão incrível, terá que se esforçar e aprender os jutsus que lhe ensinamos, disse Shima. Os pergaminhos que Fukazaku e Shima deram a Jiraiya continham uma variedade de técnicas, muitas das quais também aprimorariam suas capacidades físicas. Pelo que Jiraiya entendia, dominar o Senjutsu exigia um corpo forte, capaz de suportar energia natural. Na linha temporal original, Jiraiya só dominou o modo sábio durante a Terceira Grande Guerra Ninja, e mesmo assim, precisou da ajuda de Fukazaku e Shima. O processo levou muito tempo, mas agora com o sistema, Jiraiya tinha uma vantagem muito maior do que Naruto tinha na história original. Assim que Fukazaku e Shima o consideraram pronto para aprender o modo sábio, Jiraiya estava confiante de que poderia dominá-lo em tempo recorde.
Com esse pensamento, Jiraiya firmou contratos de invocação com Gamabunta, Gamaken e Gamahiro. Quando retornasse ao mundo ninja, ele seria capaz de invocá-los através da matriz de invocação. Ancião Fukazaku, Ancião Shima, que tal assinarem um contrato comigo também? Perguntou Jiraiya. Os dois sapos anciãos eram imensamente poderosos, e ter um contrato com eles garantiria que ele pudesse recuar em segurança mesmo contra oponentes de nível Kage. Pequeno Jiraiya, assinar um contrato conosco é um pouco prematuro. Embora suas reservas de chakra sejam realmente impressionantes, invocar nós dois ainda seria muito desgastante para você agora, explicou Fukazaku. Os contratos de invocação exigiam chakra, e quanto mais forte a criatura invocada, maior o custo de chakra. Invocar os sapos anciãos, com suas imensas reservas de chakra sem jutsu, exigiria uma quantidade extraordinária de chakra. Por agora, vamos nos concentrar em treiná-lo nos jutsus que lhe ensinamos, disse Fukazaku. Jiraiya assentiu com a cabeça e começou seu treinamento com o jutsu da juba do leão selvagem. Este jutsu versátil infundia chakra em seu cabelo, permitindo que ele endurecesse e se alongasse. Podia ser usado para imobilizar inimigos ou perfurá-los com força letal. Uma vez que dominasse o modo sábio, este jutsu poderia evoluir para arte sábia, sembon de agulha de cabelo. Uma técnica sem jutsu incrivelmente rápida e de longo alcance, quase impossível de ser evitada. Com a orientação de Fukazaku e Shima, que levavam seus papéis como professores muito a sério, Jiraiya iniciou seu rigoroso treinamento no Monte Myoboku. Fim do vídeo. Seja membro no Patreon ou Telegram e libere agora o acesso antecipado a áudios exclusivos e inéditos. Te espero lá!